Dia de Saúde. Um informativo, mitos e realidades. Oferecimento do Instituto Pan-Americano da Visão, 3096-8000. E Animavit, clínica especializada no tratamento de dependência química. Fone 3434-1811. Agora são 10 horas e 37 minutos. O assunto escolhido para o Guia de Saúde neste sábado é para falar exatamente sobre a questão da vesícula. A gente percebe o aumento aí das cirurgias para a retirada da vesícula, que é onde acontece a formação de pedras. O que está acontecendo? Por que esse maior número de cirurgias, se é que realmente está acontecendo o maior número de cirurgias da vesícula? E também para falar de outros assuntos aí envolvendo o aparelho digestivo. Você, ouvinte, sempre convidado a participar, 3250-1429 ou então 3250-1124, os telefones aqui da nossa produção. Você pode mandar sua pergunta, também pelo twitter.com/CBN Goiânia. Nosso convidado, Dr. Oscar Barroso Marra, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Oscar Barroso, bom dia, obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Doutor Oscar, há esse aumento da cirurgia para a retirada da vesícula biliar aqui no estado? Isso, há um aumento global do número de pessoas com esse diagnóstico confirmado de colelitise, que é o nome técnico para pedra na vesícula. Eu acho que isso se deve a alguns fatores, mas principalmente pelo mais fácil acesso aos meios de diagnóstico. Quais seriam esses fatores? Bom, a formação de cálculos biliares, ela tem origem em diversos fatores. É uma doença multifatorial. Existe o fator hereditário, existem fatores hormonais envolvidos na formação desses cálculos. Essa é uma doença que está associada mais ao sexo feminino. A partir da quinta idade é uma faixa etária onde a doença incide mais. Pessoas obesas também têm um maior número de diagnóstico desse tipo de doença. Já tem a primeira pergunta aqui do Bruno Rosa, da Vila Nova. Ele quer saber qual a diferença da pedra da vesícula com a do rim. Bom, são totalmente diferentes. A vesícula é um órgão ligado ao aparelho digestivo, é uma espécie de uma bexiga que armazena bile, que é produzida pelo fígado. Então, ela, no momento da dieta, da alimentação, a sua função é jogar a bile dentro do trato digestivo para iniciar o processo de digestão, principalmente das gorduras. O cálculo que se forma dos rins está relacionado ao aparelho urinário, está relacionado ao tipo de cálculo, o conteúdo, a formação é bastante diferente. Então, são órgãos, são um sistema bastante diferentes e não há, de uma maneira geral, relação entre eles. Há relação fator genético com o aparecimento da pedra na vesícula? O fator genético é um dos mais importantes fatores relacionados à formação de cálculo dentro da vesícula. A gente vê pessoas que têm pedra na vesícula, quando se investiga, é muito fácil perceber que existem outras pessoas na sua família que têm o mesmo problema de saúde. Então, é uma questão principal, então, talvez. O que leva à formação de cálculo, basicamente, é o fato da vesícula ela saturar de colesterol, ela produz mais colesterol, a bile é mais rica em colesterol e esse colesterol tem uma tendência maior de se solidificar, associado ao fato de que a vesícula ela tem uma dificuldade em esvaziamento. Isso é determinado principalmente por fatores hereditários. Água é importante? Como prevenção, né? Na formação de cálculos biliares não tem essa correlação. Cálculos renais, sim. Existe uma correlação bem direta. A questão da retirada da vesícula é a única solução para quem tem o problema da pedra vesicular? A retirada da vesícula junto com as pedras é o tratamento padrão, tratamento ouro, para quem tem pedra na vesícula e apresenta sintomas. Em alguns casos selecionados, pacientes que têm pedra na vesícula não têm sintomas e possuem um alto risco de se submeterem à cirurgia, esse tipo de procedimento pode ser evitado. Existem alguns tratamentos alternativos para tentar dissolver os cálculos,
Existem alguns medicamentos para tentar dissolver esse cálculo. É um tratamento longo, dispendioso e com alto índice de recidiva. Tem a pergunta aqui do Marcondes Rezende, que é do setor oeste. Ele pergunta: há mais de um tipo de vesícula? Existem no corpo vários tipos de vesícula. Vesícula é um termo que a gente refere a saculações. É uma formação parecida com uma bexiga, né? Existe vesícula seminal, existe vesícula biliar, que é essa que nós estamos falando, que é a que armazena bile. Existem outros tipos de vesícula dentro do organismo, sim. Agora, apesar de pouco conhecida, é uma doença mundialmente conhecida e que afeta uma grande parte da população, né? Hoje há uma estimativa que de 10 a 20% da população seja portadora de cálculos biliares. À medida que essa população vai envelhecendo, há uma tendência a se aumentar esse índice de portador da doença. O senhor disse que o acesso ao diagnóstico hoje faz com que a pessoa descubra mais rapidamente até que tem a doença, tem a pedra na vesícula. É uma doença? Até? É uma doença. É uma doença que traz sintomas, traz complicações. Essa facilidade no acesso permite, inclusive, um melhor tratamento? Claro, claro. Há, inclusive, muitas pessoas que descobrem que têm pedras na vesícula através de exames de rotina, através de check-ups anuais, pessoas que não têm sintomas relacionados à presença do cálculo na vesícula. Essas pessoas descobrem em exames de prevenção e então é estabelecido o diagnóstico e o tratamento mais adequado. Doutor, eu converso aqui no CBN Goiânia, nosso guia de saúde, com o doutor Oscar Barroso. Nós estamos falando aqui sobre essa questão da vesícula. Você pode mandar sua pergunta se você tem alguma dúvida. O Eloy Faria, do setor central, mandou a seguinte pergunta, doutor Oscar: existem alimentos que podem ajudar o bom funcionamento da vesícula? A vesícula ela é responsável pelo armazenamento da bile. Quem produz a bile é o fígado. Então, a vesícula é contraída para jogar a bile dentro do intestino para fazer a digestão da gordura. Pacientes que têm dietas, têm alimentação rica em gordura ou há um desequilíbrio na quantidade de gordura, ele vai exigir um trabalho maior do fígado, da vesícula. Então, ele pode apresentar mais sintomas quando houver já uma tendência ou início desse tipo de doença. Como é que é formada essa pedra na vesícula? Bom, o mecanismo de formação está associado principalmente com uma bile mais propensa a ter um número maior de colesterol, porque a maioria dos cálculos da vesícula são formados por colesterol. Então há uma saturação a mais colesterol do que a bile, do que os sais biliares consegue neutralizar. Associado a isso, o fato de que algumas pessoas têm uma dificuldade de esvaziamento da bile. Então há uma estase, fica mais parado essa bile, propicia a solidificação, a formação de cristais. Esses cristais vão se agrupando e formam cálculos de tamanhos que vão aumentando com o tempo. Doutor Oscar, a função da vesícula, então, seria como uma armazenadora? Exatamente. O fígado produz a bile, essa bile é armazenada uma parte na vesícula. Quando é exigido, a vesícula joga a bile dentro do intestino. No caso da não existência da vesícula, da retirada, como é que é o funcionamento? É um funcionamento que passa por adaptação? Como é que é o funcionamento do organismo depois da retirada da vesícula? A pessoa ela vive normalmente quando a vesícula é retirada, sem nenhum problema. Existe um processo de adaptação. O fígado ele passa a produzir quantidades de maneiras a adequar o tipo da dieta daquela pessoa, de maneira em que a pessoa não apresenta sintomas. Algumas pessoas, quando têm a vesícula retirada, pode ter alguma dificuldade ou uma diminuição na facilidade em se digerir os tipos de gordura. Algumas pessoas podem ficar até com o intestino um pouco mais solto quando se retira a vesícula. Aqui a pergunta do Matheus Gouveia Moraes, ele é da Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Ele pergunta ao senhor Dr. Oscar Barroso: o álcool atrapalha o bom funcionamento da vesícula? Pode ter alguma interferência com relação a essa formação da pedra? Não há relação direta entre a ingesta de bebida alcoólica com a formação desses cálculos mais comuns ou de outro tipo de cálculo.
Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência eu volto, você pode continuar mandando sua pergunta, twitter.com/CBN Goiânia, o Twitter aqui da CBN, você interage direto comigo aqui no estúdio, e também o telefone, ou os telefones hoje, 3250-1124, ou então 3250-1429. Mande sua pergunta, 10h47. Guia de Saúde. Apresentação: Luiz Geraldo. De volta aqui com o Guia de Saúde no CBN Goiânia, são 10h52. Hoje o Dr. Oscar Barroso conversando conosco aqui no CBN Goiânia, Dr. Oscar Barroso Marra, que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Oscar, mais perguntas aqui dos ouvintes. A Leila Silva é do setor Fim Social. Quais os sintomas da pessoa que tem a pedra na vesícula? Os sintomas típicos de cálculos na vesícula são dores abdominais, uma dor na parte superior direita do abdômen, bem próximo às costelas. É uma dor que tem relação com a alimentação. É uma dor típica de quem fez uma refeição rica em alimentos gordurosos. Além de dor, o paciente também se queixa de má digestão, às vezes náuseas e até vômitos. A má digestão, a dor é como parecida com a dor do rim, não? É diferente? É parecida. É uma dor tipo cólica, né? A gente chama de cólica biliar, só que a localização normalmente é diferente, né? A dos rins ela é mais na região lombar, a de pedra na vesícula ela é mais nessa região anterior do abdômen, logo abaixo assim, do arco costal do lado direito. Às vezes ela pode também irradiar mais para o dorso, na região das costas, às vezes até na região dos ombros. Mas o sintoma típico de cálculo na vesícula é a dor tipo cólica no quadrante superior direito do abdômen. A pergunta agora é da Sônia Maria do Jardim América. Ela quer saber aqui, faz duas perguntas. O cálculo da vesícula tem alguma relação com a cirrose? É a primeira pergunta. Não. A formação do cálculo, ela independe da pessoa ter cirrose ou não. Mas é fato que a pessoa que tem cirrose, por mecanismo de excreção do fígado e próprio de depuração hepática, ela tem uma tendência maior a formar cálculos. A ingestão de refrigerante e fruta cítrica pode contribuir para a formação do cálculo na vesícula? É a segunda pergunta da Sônia Maria do Jardim América. Não. Esse tipo de alimento ele influencia mais na formação de problemas gástricos, né? São alimentos que tipicamente irritam a mucosa do estômago, causam gastrite, úlcera, que aliás até o sintoma pode parecer um pouco o sintoma de gastrite, úlcera com o sintoma de vesícula. Mas nesse caso de cálculo biliar, isso não é fator de risco. Os exames mais comuns para a detecção da pedra da vesícula, quais são, doutor Oscar? O principal exame para se detectar cálculo na vesícula é o ultrassom. Não existe nenhum exame, por mais moderno que seja mais eficaz do que o ultrassom simples, ultrassom de abdômen superior. Doutor Oscar, agora a pergunta é da Eibiane Martins. Ela é do Jardim Cristalina, em Aparecida de Goiânia. Há a possibilidade de ter carne na vesícula? Não, existe um termo que nós chamamos de pólipo na vesícula. O pólipo é a formação e o desenvolvimento de pequenas tumorações, que é o crescimento da mucosa da vesícula. Então, talvez tenha interpretado essa carne como esse pólipo, que é um crescimento da parede, da mucosa da vesícula. Mas carne na vesícula, não. Essa questão da formação da pedra na vesícula, ela pode alterar a formação e a produção da bile? Para mais ou para menos? Muitas vezes o cálculo se torna tão grande, a solidificação de todo aquele cálculo, o seu aumento, que ele ocupa todo o espaço da vesícula. Normalmente, quando aquela vesícula ela forma cálculo, muitas vezes ela deixa de exercer o seu papel de armazenar bile. Porque há uma dificuldade de esvaziamento, às vezes ela não consegue fazer o preenchimento e o esvaziamento de maneira correta. Então, muitas vezes, até quando você retira a vesícula, o organismo já passou por um processo de adaptação, porque há algum tempo a vesícula já não vinha funcionando de maneira adequada. A Janilce Souza, do setor Perudovico, ela pergunta, ela já fez vários exames que deram que ela estava com barro biliar. O que quer dizer isso?
O barro biliar seria aquilo que vai formar os cálculos, são microcálculos, são cálculos bem pequenos que ao exame de ultrassom se percebe a formação de uma sombra, quer dizer, ele já impede a passagem do feixe do ultrassom, então seria o precursor de um cálculo maior, que a gente chama de microcálculo. Esse tipo de situação, o microcálculo ou cálculos muito pequenos, eles causam uma maior preocupação na gente, porque ele pode apresentar aquilo que seria a situação de maior gravidade em quem tem pedra na vesícula, que seria a migração do cálculo da vesícula para o canal biliar, que pode dar uma doença muito grave, que é a pancreatite aguda. Então, a lama biliar ou barro biliar está relacionado à formação desses microcálculos. Ela pergunta se tem como retirar essa pedra na vesícula sem a cirurgia. Como eu havia citado, existem alguns tratamentos alternativos. Existe uma medicação que chama ácido desoxicólico. É uma medicação que se toma por via oral, só que se usa por um período muito prolongado, de 6 a 12 meses, tem um custo elevado, tem sintomas muito desagradáveis, né? Sintomas colaterais, efeitos colaterais. Existe uma alta taxa de recidiva, pode dissolver o cálculo, mas facilmente esses cálculos são formados novamente. Então, o tratamento clínico ele não é eficiente e ele deve ser utilizado apenas em situações muito controladas. Algumas pessoas também têm dúvida em relação àquele equipamento de quebrar cálculos. Esse tipo de equipamento ele é utilizado em cálculos renais. Para cálculos da vesícula, ele não tem muita função, porque o fato de quebrar um cálculo e transformar esse cálculo em pequenas pedras, pequenos cálculos, isso pode aumentar o risco de que um desses cálculos saia da vesícula e cause essa pancreatite. Então, isso não é um procedimento também utilizado, não. A cirurgia para retirada da vesícula é uma cirurgia muito invasiva? Hoje em dia, a cirurgia de vesícula é uma das cirurgias mais realizadas, se não for a mais realizada, em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. A cirurgia é realizada por videolaparoscopia, aquela cirurgia que tem pequenos furinhos. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, cirurgia extremamente segura e de baixo risco. Dr. Oscar, muito obrigado pela gentileza do senhor, mais uma vez, atender ao nosso convite, vir aqui ao Estudo da CBN, responder a todas as perguntas que foram encaminhadas ao senhor pela nossa audiência. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz Geraldo, um bom fim de semana para você e todos os ouvintes. Dr. Oscar Barroso Marra, médico cirurgião do aparelho digestivo, hoje falando sobre a cirurgia e sobre, claro, a vesícula biliar. 10h59. Guia de Saúde. Um informativo, mitos e realidades. Oferecimento do Instituto Pan-Americano da Visão, 3096-8000. E Animavit, clínica especializada no tratamento de dependência química. Fone 3434 1811.